E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre o Alzheimer, a gente vindo os diagnósticos, as manifestações, os sintomas, os sinais, aqui com o Dr. Rainha, nosso médico geriatra, que vai cuidando, o médico geriatra vai cuidando assim, das etapas da vida, gente. É importante a gente saber que numa etapa da vida surgem algumas doenças, uma delas é o Alzheimer. A gente já viu como que surge, inclusive, né, as situações que levam ao aparecimento do Alzheimer. Doutor, a gente preparou uma matéria também, acho que é importante para você que está em casa acompanhando, sobre algumas orientações. Aí o Vida e Saúde preparou algumas orientações para quem cuida, para quem lida com essa questão do Alzheimer. Vamos acompanhar e o doutor vai comentar. No grupo de apoio, né, entrando para a questão já do cuidador, o grupo de apoio da Abras, ele é realizado na Abras de Campinas uma vez por mês, toda primeira quinta-feira do mês, na Paróquia Divino Salvador, no Cambuí, na Rua Júlio de Mesquita. Então, no Brasil todo existem os grupos de apoio. Na Abras de Campinas, né, que eu coordeno já desde 2010, nós temos um grupo que é frequentado por familiares, cuidadores familiares, o paciente não frequenta, é um trabalho voltado de orientações só para a família. Existem outros grupos do Brasil, mas grupos psicológicos, que é feito por um psicólogo com um grupo fixo. Mas os grupos informativos, que é o grupo que eu trabalho, a família ela chega, né, com aquela dificuldade de entender o diagnóstico, de saber o que é a doença. Então, nós temos um grupo de voluntários, formado por profissionais voluntários, nós temos geriatra, psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, gerontólogos, temos até uma dentista, e que formados na área da gerontologia e que trabalham com pacientes com doença de Alzheimer, realizam pesquisas, que têm uma experiência de atendimento com o paciente. E nós orientamos as famílias desde o diagnóstico, desde a recepção daquele diagnóstico até o tratamento, até na questão do segmento clínico, de como deve se conduzir o cuidado, né, durante o segmento clínico daquele paciente. Nós não indicamos profissionais, não indicamos médicos, não falamos de medicamentos, né, então esse não é do nosso recorte. Então, o familiar ele tem que tirar dúvidas com o médico, né, aspectos mais específicos, e nós orientamos com relação ao manejo dos sintomas com o paciente em casa. Então, dentro das dificuldades que eu te falei, né, da perda de memória, da desorientação temporal, existem também os sintomas comportamentais, os sintomas psiquiátricos, os sintomas psicóticos, como agitação, ansiedade, isolamento, depressão, né, os sintomas, os delírios, as alucinações. Então, são todas essas situações que é muito difícil para o cuidador lidar, que aí nós orientamos de como lidar naquela situação, né? Então, o familiar ele pode chegar no grupo, né, aberto, né, para a população, chegar e frequentar o grupo pela primeira vez e uma vez só e depois não voltar mais. Ele pode frequentar quantas vezes ele quiser, né? Sempre nós temos lá famílias que vão, né, desde quando nós formamos a Abras, né? Então o grupo funciona também às vezes com um pouco tem um pouco de uma função terapêutica, do fato dele estar lá compartilhando informações, tirando dúvida com outras pessoas, vivenciando, né, escutando também as histórias das outras pessoas. Então ameniza esse sofrimento quando ela se identifica às vezes com o que o outro está falando, né, o que o outro também está vivenciando, ele também. Então esse compartilhar, né, de trabalho, de cooperação, de ajudar a passar uma dica, uma estratégia de como lidar com o paciente e compartilhar com outro familiar, isso é muito importante para o cuidador, né? Tem uma identificação de grupo que ele desenvolve ali, né? E mais o suporte de toda a orientação dos profissionais. Algumas orientações, então, que o Vida e Saúde trouxe justamente para facilitar a quem cuida, né? Tem os voluntários, enfim, tem os famosos os cuidadores, né, doutor? Que é importante, de repente, a família não tem condições, precisa receber informações, precisa saber entender a doença, não se trata só de julgar, precisa saber, né? O pai ou a mãe está com Alzheimer, conheça a doença,
procure saber o que é, procure se informar do que se trata, dos estágios da evolução, etc. E aí você tem que entrar em acordo para ajudar essa pessoa, a cuidar dessa pessoa. Não tem condições por causa do trabalho, também cada um tem suas famílias, etc. Contratem, juntem-se lá, contratem um cuidador, porque é importante assim. É fundamental também isso tudo, né, doutor? O suporte ao paciente ele é fundamental ao tratamento, já que esse paciente não tem mais autonomia, ok? Então, o papel do cuidador, ele pode ser um cuidador profissional ou, no caso aí, às vezes o filho, a filha, um parente que se torna o cuidador daquele paciente. É importante entender que deve ser buscado capacitação. Não se trata de uma consulta médica, onde o médico vai falar uma série de coisas e vai sair dali preparado. De forma alguma. É um dia a dia extremamente complexo, indo a essas reuniões de capacitação que são oferecidas pela Abras, que são oferecidas pela própria política dos municípios, pelo Centro de Referência do Idoso. O cuidador vai até lá e busca informações, como é que é a vida diária, os problemas, dividir isso. O que pode acontecer. O que está acontecendo, o que pode acontecer. Né? Exatamente. Muitas vezes, na primeira consulta de diagnóstico, eu poupo muitas vezes a família de falar dos avançados da doença, porque não faz sentido. Você precisa entender o que é a doença, como vai evoluir, o que está acontecendo, quais são as necessidades naquele momento. E aí você vai, ao longo do tempo, de acordo com as necessidades, expressando à família aquilo que tem que ser feito ou não deve ser feito. Lembrando que o cuidado ao paciente idoso, em especial ao paciente demenciado, ele é multidisciplinar. Claro. Não é um médico. O médico geriatra ele é um deles, uma figura talvez de referência central, mas os outros são tão importantes quanto. Você pode falar do físio, falar do fono, falar da enfermagem, você pode falar do dentista, você pode falar da psicóloga. Então a equipe multidisciplinar era fundamental nesse cuidado, na interação com essa família. Existe sofrimento, existe uma doença chamada estresse do cuidador, estresse de quem cuida. Essa paciente que cuida tem que ser cuidada, tem que ser vista. O médico tem que chamar a atenção. Olha, opa, essa paciente precisa ser cuidada. Eu já vi, desculpa, Frei, cortar, mas só para finalizar, eu já vi cônjuges falecendo antes do paciente, justamente pelo estresse todo. Entendi. E é interessante, se tem um pai ou uma mãe com Alzheimer e tem alguém cuidando, um dos filhos cuidando, os outros também têm que dar suporte, né? Porque é uma carga para essa pessoa que está lá cuidando, como a gente viu o caso da Margarete, cuidando sozinha. Os outros também têm que ter sensibilidade, caridade para entender, para capacitar que essa pessoa também precisa ser cuidada, porque ela pode ficar tão doente. E lembrando também, né? Por isso que é importante assim, a questão do respeito, do carinho, da caridade, da misericórdia, da ternura, do afeto, que não pode faltar, e principalmente assim, deixar a pessoa com Alzheimer na casa, etc., né? Porque ela precisa do referencial ali, ser tratada ali, porque a gente sabe que 18% é genético. A gente não sabe que, de repente, né, tem 5 filhos, 4 filhos, assim, joga tudo para uma pessoa só, né? Então te vira, etc. E tem um monte de argumentos assim que a família usa. Porque você ganhou, porque a casa agora vai ficar com... Aí entra a questão, né? A gente não vai entrar nesse universo. Mas lembra que também tem um fator genético. Deus o livre, mas amanhã depois pode ser que um de vocês, né, um dos filhos possa desenvolver. Cuidado. Né? Normalmente nessas questões familiares, que são muito comuns. Nossa. Muito comuns. Muito mais do que a gente imagina. E acho que a divisão de tarefas é importante. Exato. Você não pode dar seu tempo, então você vai contribuir financeiramente. Exato. Então, essa divisão é importante. Acho que é importante isso. Não pode dar o teu tempo, não tem tempo para estar lá, ajuda economicamente, ajuda assim, todo mundo fazendo aquele suporte para um cuidador especializado. Divisão de tarefas. Divisão de tarefas é fundamental. Doutora, a nossa amiga Aparecida de Fátima, acompanhando também o programa, um beijo, dona Aparecida, ela tem 61 aninhos, doutor. Ela está assim, Frei, fala para o doutor que eu ando muito esquecida, né? O que eu posso fazer? Existem algumas dicas que o doutor pode me dar? Nossa amiga dona Aparecida, doutor. Tem sim. A avaliação médica é fundamental, mas existem exercícios que melhoram o foco, melhoram a atenção, porque muitas vezes o paciente é esquecido porque ele é ansiosa. Ansiosa, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e no processo de envelhecimento eu falei, tem atrofia cerebral. Mas antigamente eu conseguia, antigamente você era mais nova. Agora o seu cérebro não consegue captar tantas informações ao mesmo tempo. Então você precisa focar um pouco mais naquilo que você está fazendo e cuidando daquilo, porque às vezes, principalmente a mulher, viu? Faz uma coisa pensando em outra, pensando numa terceira coisa. O homem não. O homem faz uma só e olha lá, hein? Exato, né? Se fazer duas coisas lá, está mexendo a panela no arroz e toca o telefone, o arroz vai queimar. Exato. Então, esse cuidado tem que ter sim.
Então, os jogos de concentração, se ela quer desenvolver, exatamente servem para isso. Requer o quê? Atenção, foco e ajuda no desenvolvimento da memória, sim. Existe doutor, algum exercício em casa que pode se fazer aí, o cuidador pode fazer para essa pessoa que está com Alzheimer, doutor? Que tipo de exercício? Caminhadas? O exercício físico, de maneira geral, é importante. Lembrando que uma das coisas que mais vai gerar incapacidade desse paciente é o aparelho locomotor. Ele vai perdendo a capacidade, a força muscular, isso vai gerar andador, cadeira de roda, cama. Então, esse processo degenerativo a gente tem que frear. Como? Atividade física. Como funcionaria comigo e com qualquer um outro. Envelhecimento não quer dizer remédio, quer dizer movimento. Movimento, alimentação correta, alimentação balanceada. Lembrando que não basta comer, esses pacientes têm que ser suplementados. Todos os pacientes na forma avançada, você vai analisar no contexto geral, quase que 100% são todos desnutridos. Porque a doença consome bastante. A doença traz alto consumo do paciente, então tem que ser suplementado. Doutor, muita gente aqui está participando, né? Tem muita gente perguntando sobre antidepressivos, etc., se leva ao Alzheimer. Muita gente está assim, não quer se identificar, porque são situações reais que estão acontecendo em casa, né? E como esse programa tem uma abrangência nacional, então a gente respeita aqui. Uma das perguntas que chegou aqui, doutor, a pessoa vai saber que eu estou fazendo a pergunta dela. Como agir em casa quando o idoso fica repetitivo? Forçar ele a lembrar ou agir como se ele não tivesse perguntado várias vezes, assim? O paciente tende a ficar mais repetitivo à noite ou não? Pergunta essa pessoa aqui que não quer se identificar, doutor. Boa pergunta. Então, a repetição ela tem a ver com aquele processo que a gente comentou no começo da memória imediata. Aquele exemplo que eu dei no consultório, de que eu me apresento, daqui a pouco eu pergunto de novo. Eu me apresentei, ele fala, não, eu falo de novo, prazer, doutor Rainha. Então, tem a ver com a memória imediata. Então, contradizer, já te falei, pai, eu falei agora. Não, repita. Veja, ele está doente, nós é que temos que nos adaptar Exato. a ele, não ele a nós. Exato. E a pergunta da noite, sim, à noite as coisas são piores, tem a ver com o ciclo circadiano, o ciclo hormonal do organismo, é a chamada síndrome do pôr do sol. Cai o entardecer, os pacientes pioram. Aliado a isso, as questões sensoriais, muda a luminosidade do ambiente, o barulho muda, então tudo fica mais alterado. Então aquele paciente já não ouve muitas vezes adequadamente, não enxerga adequadamente, ele perde mais ainda seu referencial, então aliado às questões hormonais, à noite sim é bem mais complexo. É importante ocupá-lo bem durante o dia para que à noite também possa ele dormir e você também dormir um pouquinho também, é importante isso, viu gente? A gente vai chamar um intervalo, na sequência temos mais algumas informações, algumas dicas para você, a gente volta já. Olha